A paz do Senhor, igreja. Sim, eu sonhei com o Bolsonaro. 2 sonhos. Eu fiz o primeiro vídeo, mas para quem não viu, dá uma olhada que você entenderá melhor essa segunda parte aqui. Então, como eu falei no outro sonho, eu sonhei, uma parte que ele estava sendo oprimido pelos inimigos espiritual. E na segunda parte, ele estava muito bem levantado na nação brasileira. Glória a Deus. O que eu quero te falar aqui? Deixar essa mensagem que se encontra em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Gente, é isso que eu quis afirmar no outro vídeo. Sei que nós estamos orando por Bolsonaro, sim, mas Deus deu esse sonho para alertar a igreja a dobrar o joelho no chão, orar por ele. Por quê? Porque o dia são maus e nós não estamos lutando contra pessoas, é contra potestade, principados, dominadores, demônios das regiões celestiais. Então Deus me fez ver ele rodeado desses seres terríveis. Você está entendendo? E por que Deus me deu esse sonho? Para que a igreja ore, intensifique a sua oração em favor de Bolsonaro. Olha o que a palavra está falando. Para que a gente resista ao dia mau, a gente tem que colocar a armadura de Deus. Eu vi no sonho que sozinho ele não conseguia. Sozinho ele não conseguia. Então, a igreja precisa escolher um momento para dobrar o joelho e clamar pela vida dele. Você lembra de Pedro? Ah, Márcia, mas a gente está orando, Deus vai livrar. Você lembra de Pedro? Pedro, um líder nato, um homem de oração, Deus permitiu ele ser preso. O povo do mal, vamos dizer assim, estava planejando algo ruim na vida dele. Entende? Aí a igreja, muitas vezes não estava vigiando, querendo fazer coisas na ordem natural. Mas não era para fazer na ordem natural. Era para fazer na ordem espiritual, como joelho no chão. A igreja tentou de tudo tirar ele de lá. Pedro, da Bíblia, da prisão. Tirou? Não. Mas quando a igreja dobrou o seu joelho no chão, sabe o que Jesus fez? Enviou um anjo lá na prisão e tirou ele. Entendeu o mistério? Então, gente, Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. A igreja precisa colocar o seu joelho no chão pela vida de Bolsonaro. Deus é com ele, sim. Ele é um escolhido, sim. Mas Deus deixou para a igreja orar por ele. Por quê? Porque a igreja orando, a igreja reconhece brasileira, a igreja brasileira precisa reconhecer que Deus é o Senhor. É por isso que Deus permite situações para que a igreja retorne aos pés do Senhor. A história de Pedro foi a mesma coisa. Deus permitiu Pedro, um homem de Deus de oração, ir para a prisão. Para a igreja se voltar ao joelho e orar ao Senhor. Nós, igreja de Deus, precisa voltar ao Senhor em jejum, em oração e orar por todos, pelo servo de Deus. E Deus me mostrou no sonho, eu orando por Bolsonaro. Eu entendi que eu sou intercessora dele. Mas também a minha figura no sonho representa a igreja brasileira. Porque a igreja brasileira precisa se posicionar para orar por ele e orar pela nação também. Você está entendendo? A igreja precisa despertar. A igreja brasileira, sabe o que está precisando? Se despertar.
se despertar a voltar a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E Deus permite situações para a gente clamar, porque só assim a gente vai reconhecer que Deus é Deus. Deus está abalando a terra brasileira. Só que a nação brasileira, ela está aí, de bem com a vida. Não está ligado que algo espiritual está acontecendo. Antes de acontecer o natural, está lá o espiritual dominando nas regiões celestiais. E tu e eu não tá vendo. Mas Deus, pela misericórdia, me mostrou. Então, quando Deus mostra, há livramento. Gente, eu vivi isso. Você não me conhece, eu não te conheço. Mas eu vivi no anonimato e vi. Quando Deus me mostrava demônios ao redor de pessoas, eu vi no sonho. Quando pensar que não, acontecia da pessoa não existir. Você tá entendendo? Eu tive experiências assim. Já fiquei com pessoas em hospital, porque Deus mandava eu ir lá no hospital, senão aquela pessoa ia morrer. E eu via demônio chegar perto. Mas ele não chegava porque eu estava ali, porque Deus estava comigo. Ele só se mostrava, espírito da morte. Você tá entendendo? Espírito da morte, eu já passei por experiências. Eu sei o que é isso. Você não me conhece, mas o céu me conhece. O céu me reconhece. Gente, eu voltei aqui porque Deus está me impulsionando a voltar. Porque Deus é Deus. O céu me reconhece. E Deus me deu esse sonho para mostrar à nação brasileira que ele existe. E que quando ele quer, ele faz. Quando ele quer mostrar, ele mostra a quem ele quer. E ele mostrou para mim que existem demônios dominadores assolando o Bolsonaro. E se a igreja não dobrar o joelho no chão, Deus irá fazer algo sobrenatural nesta nação brasileira. Porque a igreja, a nação brasileira precisa se despertar. Deus é um Deus de justiça. Deus está tocando na nação. Deus está tocando na nação. A igreja precisa dobrar o joelho. A igreja precisa dobrar o joelho quanto antes. A igreja precisa dobrar o joelho. Orar sem cessar, clamar e pedir a Deus o livramento. Porque Deus avisa antes. Mas as pessoas querem levar o caso na brincadeira, o caso na zombação, falar coisas que não deve. E Deus, ele está vendo tudo, ele está anotando tudo. Porque Deus usa o pequeno, Deus usa aquele que ninguém dá nada para falar. E Deus está com os ungidos de Deus. Deus está com os ungidos de Deus. Deus está te alertando a dobrar o joelho, a orar por Bolsonaro. Nós precisamos dobrar o joelho, igreja. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não olhe nem para um lado, nem para o outro. Olhe pela pessoa dele, do Bolsonaro. Ele precisa das nossas orações. Ele é um servo de Deus, ele é um ser humano, ele precisa das orações dos santos. E a igreja foi representada no sonho por mim. A igreja precisa levantar sua espada, que é a oração, e clamar por ele. E clamar porque os dominadores estão ali, ele nem está vendo, ele pode estar sentindo, com certeza. Mas eu vi, foi terrível ver aquilo. Mas eu tinha autoridade, eu tinha força, eu não tinha medo, eu ia mesmo para derrotar os demônios. Tu tá pensando o quê? Que eu não tô sofrendo retaliação desde ontem para cá? Tô sofrendo, mas eu estou aqui em obediência ao Senhor. Deus está tocando na nação brasileira. Deus está tocando. A gente precisa voltar a servir a Deus, enquanto Deus ainda está tendo misericórdia. Vamos voltar a servir a Deus, igreja. Vamos obedecer ao Senhor.
porque Deus é justiça.